Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje vamos continuar com o tema bebida alcoólica versus bebedeira. O que a Bíblia condena? Parte 2. No primeiro vídeo nós comentamos umas 4 ou 5 passagens do Antigo Testamento. Aí algumas pessoas podem vir a dizer o seguinte: mas no Novo Testamento é diferente, né? Papapá, etc. Não, isso é Antigo Testamento. Tem aquelas pessoas que têm mania de separar Antigo versus Novo Testamento como se fosse um Corinthians e Palmeiras, né? Como se um tivesse nada a ver com o outro. Né? Então, vamos elucidar o que o Novo Testamento dispõe sobre essa questão. Bebida alcoólica versus bebedeira. O que realmente a Bíblia condena. A primeira passagem que nós vamos refletir é São Lucas, capítulo 5, versículo 33, que diz assim: os fariseus chegaram para Jesus e para os discípulos querendo censurá-los, dizendo assim, em Lucas 5, versículo 33, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus, ou seja, falando dos discípulos de Cristo, comem e bebem, chamando Jesus e os discípulos de beberrões, não é verdade? Aí, no versículo 34, Jesus responde-lhes: porventura, podeis vos obrigar a jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Aqui, olha só. A questão do jejum, tanto da carne, da comida, de modo geral, ou até mesmo de parar de beber o vinho ou qualquer outra coisa por um determinado tempo, ele faz sentido na época onde Jesus já ascendeu ao céu de corpo e alma, na ressurreição. Porque enquanto ele está na festa, né, ou seja, na festa que eu falo é o convívio de Jesus Cristo na carne com o povo, isso durante os 33 anos que ele teve na terra, ou seja, enquanto o esposo está ali, o dono da festa está ali, todo mundo vai comer na festa. Ninguém vai jejuar. O jejum, seja de carne, de vinho, de qualquer coisa, tem espaço que a partir do momento que Jesus ascendeu ao céu, de corpo e alma. Isso que ele quis dizer. Então, o que Jesus está falando? Resumo nessa passagem: que nem a comida e nem a bebida é um mal em si mesmo, e sim o espírito com que você faz isso, a moderação que você faz, né? Um excesso de comida é glutonaria, ou seja, é ser glutão, isso é um pecado. O excesso de bebida vai dar embebedeira, que é um pecado, porque libera as pessoas para fazer tudo quanto é tipo de coisa que não presta, né? E que as pessoas, às vezes, quando elas estão sóbrias, elas se retêm, porque elas se retêm, né? Então essa é a primeira passagem que nós estamos comentando do Novo Testamento e que Jesus, de maneira muito clara, deixa muito óbvio que não tem nada a ver a bebida em si e nem a comida em si. É bom que se observe isso. Pois bem, passando esta passagem, nós iremos ver Romanos capítulo 14, versículo 21, que diz o seguinte: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser uma ocasião de queda. O que isso quer dizer? É tipo assim, você pode beber bebida alcoólica, não é proibido isso, desde que você não caia no excesso. Porém, se você está num local onde tem uma pessoa que tem um fraco por bebida alcoólica, que acabou de sair do AA, do Alcoólicos Anônimos, ela está naquele processo de não cair mais em bebedeira, e você pega e bebe vinho, bebe qualquer bebida alcoólica na frente da pessoa, isso é falta de caridade, e você está levando aquela pessoa a cair num erro, a cair naquele mal que destrói as pessoas, destrói a família, destrói a dignidade das pessoas que convivem e da própria pessoa que cai na bebedeira. Então, se você pode até beber, mas
Não em excesso. E também não na frente de pessoa que tem um fraco bebida que não pode beber, então você não vai ficar passando tentação para aquela pessoa. Né? É questão de bom senso que a Bíblia está falando aqui. Pois bem, outra passagem que vamos comentar é 1 Coríntios 5, versículo 11, que diz assim: Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que é chamado irmão, e só que ele é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Ou seja, essa aqui é aquela ocasião que ele está falando o seguinte, que você não deve conviver com pessoas que cometam esses pecados horrorosos. Ou seja, aquelas pessoas que são assim. Como não devemos julgar as pessoas uns aos outros, no sentido assim que a gente não tem como julgar intenção, porque só Deus julga intenção, 1 Coríntios 4, 5, quando ele fala assim, que ele fala que não tem essa comunicação com o impuro, o avarento, né, o idólatra, o difamador, o beberrão, o ladrão. Por quê? Porque é de conhecimento público e notório, né? Ou seja, o cara já passou pela polícia diversas vezes, já tem fichas e tudo mais, que o cara cometeu aqueles pecados. Ou seja, já é uma coisa que foi externada. Então aí você sabe que aquele cara é ladrão, você sabe que aquele cara é idólatra, porque ele já falou, porque com as suas atitudes, ele, por exemplo, ele gosta de festas regadas a álcool e de sexo desenfreado, e não vai nunca à igreja, não reza, não faz nada. Ou seja, está na cara, está óbvio que ele está cometendo o pecado da idolatria. Ele é beberrão por quê? Porque bebedeira, olha, o cara é dado a bebedeira, ou seja, faz festas só bebendo, vomitando, fazendo escambau. Uma coisa que presta, coisa para Deus, o cara não tem tempo, o cara não tem dinheiro. Né? Ou seja, é uma forma de idolatria também. Todo pecado é uma forma de idolatria. Né? Todo pecado você está pondo alguma manifestação da criação acima de Deus. Impuro, porque impuro é o cara dado a impurezas de cunho sexual e de outros subtipos. Né? Mas aqui um caso que é mais sexual, porque o avarento é o cara que nunca ajuda as pessoas, não sabe, às vezes ele mesmo se prejudica, não gasta nem com ele mesmo. São coisas visíveis que você pode ver e atestar. E ele está falando que com essas pessoas você não deve nem comer nem participar, que ele está falando, mas é mais no ambiente de dentro da igreja. Ou seja, por isso que ele fala aqui, chamando-se irmão. Né? Por quê? Porque no versículo 12 fala assim, pois que tenho eu de julgar os que estão fora, não são de dentro que deveis julgar. O que ele quis dizer? Que é o seguinte, porque com esses que são irmãos na fé, cristãos como você, mas cometem tudo isso, se você se juntar a esses aí, o que vai acontecer? Vai causar escândalo, primeiro, para os outros que são da igreja e que tentam ter uma vida normal, né? Uma vida santa, e que você está o quê? Apoiando a ovelha negra entre os cristãos, seja um cristão que na verdade não é cristão na prática. E 2, você está causando escândalo perante os não cristãos. Os não cristãos vão ver você se juntando com aquele também cristão, entre aspas, que não pratica a sua fé. Vão falar, cristianismo é isso? Eu também não quero saber disso. Então, o que acontece? Essa passagem não está querendo dizer para você não andar entre as pessoas que cometam esses pecados, mas que não sejam cristãos. Não, como são pecados infelizmente muito disseminados, não tem como você viver isolado de todos eles. É apenas saber não se misturar, mas respeitar essas pessoas, não desprezá-las, mas não se misturar e tentar, se as pessoas derem a devida abertura, evangelizá-las. Essa que é a postura. Pois bem, a próxima passagem é de Gálatas 5,
16 a 17. Gálatas 5, né? Vamos lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 17. Nessa passagem diz, Gálatas 5, versículo 16 a 21. Diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Né? Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Está mais claro, né? A bebedeira, que é o excesso, que você perde o senso das coisas, é o que é condenado, e não a bebida alcoólica em si. E para a próxima passagem, né? É 1 Coríntios 9, versículo de 1 a 4, depois o versículo 6 a 9. Vamos ver então. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou. Porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se, acaso, de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? A lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. O que ele está querendo dizer essa passagem? Está querendo dizer o seguinte: ele está querendo dizer, o apóstolo, que havia algumas pessoas que estavam questionando os apóstolos sobre o seguinte: né? Você não trabalha, né? Só vive só de pregar a palavra de Deus e comendo e bebendo nas custas dos fiéis, né? Você está serrando o rebanho. Com certeza foi esse o comentário que ele escutou. Então ele pegou nesse contexto e falou assim: olha, do mesmo jeito que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram sustentados pelos outros, ou seja, os levitas e os levitas, e eram sustentados pelas outras 11 tribos de Israel, através do dízimo, né? Aquele dízimo de Malaquias 3:10, que era sobre alimentos, né? E vamos ver também que o dízimo também abarcava vinho também, viu? Em Deuteronômio 14:23, nós vamos ver isso. Então, o que acontece? Fica bem claro que ele falou assim: não podemos comer e beber, ou seja, bebida alcoólica e beber à vontade, de quem nós apacentamos, de quem nós pregamos a palavra de Deus. Ué, nós somos pregadores do Evangelho, podemos viver apenas do Evangelho, podemos, ou se quisermos, ou trabalhar em outra coisa e também pregar o Evangelho, mas podemos ficar só pregando o Evangelho e ser sustentados pelo rebanho. Isso que ele está querendo dizer, isso está querendo dizer aqui. E por fim, nesse segundo vídeo de bebida versus bebedeiro, que a Bíblia condena, vamos ver primeiro São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 4, né, para encerrar. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado, a fim de que, no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas,
mas segundo a vontade de Deus. Baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos, né? Em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem e por isso vos cobrem de calmas. Ele está falando o seguinte: você que é cristão, que você que era pagão, que agora é cristão, não fique ligando para as perseguições daqueles que ainda estão no mundo, né, e nessas inclinações pecaminosas. Não ligue, infelizmente isso é comum, mas haverá um dia de Deus irá julgar todos, né, por atos e intenções. 1 Coríntios 4:5, que é Jesus Cristo na sua devida hora. Então, que fique muito claro, embriaguez e bebedeiras. Ou seja, bebedeiras porque é o excesso, embriaguez é o resultado da bebedeira, que é o excesso. Portanto, acho que ficou bem claro nesses dois vídeos sobre que é a bebedeira e a consequente embriaguez, que é o que a Bíblia condena. Deus condena na Bíblia, e não é a bebida alcoólica em si. Então, no próximo vídeo sobre bebidas versus bebida alcoólica, o que a Bíblia condena, ou bebida alcoólica versus bebedeiras, terceiro vídeo, o que a Bíblia condena, nós vamos abordar um outro aspecto, né? Muito interessante. Até a próxima.